Imagine Natal sem Papai Noel, sem árvores decoradas e até mesmo sem a troca de presentes. Parece impossível, não é? Pois a verdade é que, por muitos séculos, o Natal era uma festa bem diferente da que conhecemos hoje, e houve até um tempo em que ele foi completamente proibido. Prepare-se para desvendar as camadas de história e curiosidades por trás da celebração mais aguardada do ano, mergulhando nas suas raízes antigas, transformações medievais e a surpreendente reinvenção vitoriana que moldou a magia que hoje preenche nossos lares. Você sabia que muitos dos nossos costumes natalinos têm origens pagãs, séculos antes do nascimento de Cristo, e que a ideia de um Papai Noel gordinho e bondoso é, na verdade, uma invenção relativamente recente? Para entender o Natal, precisamos voltar no tempo, muito antes da era cristã. Nos tempos antigos, em diversas culturas, o período do solstício de inverno, o dia mais curto do ano, era de grande importância. Era um momento de celebração do renascimento da luz, da promessa de dias mais longos e do fim do inverno rigoroso. Os romanos, por exemplo, celebravam a Saturnália, um festival em homenagem ao deus Saturno, que durava vários dias no final de dezembro. Durante a Saturnália, as convenções sociais eram invertidas. Escravos eram servidos por seus senhores, havia muita comida, bebida, jogos e a troca de pequenos presentes, como velas e figurinhas de barro, era comum. As casas e templos eram decoradas com folhagens verdes e azevinho, símbolos de vida em meio ao frio. Não muito diferente, os povos nórdicos festejavam o Yule, marcando o retorno do sol com fogueiras, banquetes e decorações com árvores perenes, acreditando que isso atrairia a primavera. Com a ascensão do cristianismo, a Igreja enfrentou o desafio de converter populações arraigadas a essas tradições pagãs. Sem uma data específica na Bíblia para o nascimento de Jesus, a maioria dos estudiosos modernos sugere que não foi em dezembro, a Igreja do século IV decidiu sincretizar as celebrações existentes. O dia 25 de dezembro, já associado a diversos festivais de luz e renascimento, como o culto romano ao Sol Invicto, foi estrategicamente escolhido para celebrar o nascimento de Cristo. A ideia era cristianizar esses rituais, transformando festividades pagãs em celebrações cristãs. Assim, a data passou a representar não o solstício, mas o nascimento daquele que seria a luz do mundo. Curiosamente, a festa demorou a ser amplamente aceita. Por muitos séculos, a Páscoa era considerada a celebração mais importante do calendário cristão. No período medieval, o Natal era uma festa vibrante e muitas vezes caótica, bastante diferente da atmosfera familiar e serena que associamos a ele hoje. Era uma época de grande banquete, com muita comida e bebida, folia pública e até mesmo um certo descontrole social. As pessoas frequentemente invertiam papéis, elegendo um senhor do desgoverno ou rei da loucura para presidir as festividades, que podiam durar até 12 dias, culminando na Epifania. As canções de Natal, conhecidas como carols, eram originalmente canções de dança pagãs, cantadas em círculo, não hinos religiosos. Elas só começaram a ser associadas ao Natal e a ter um conteúdo religioso mais tarde, com a influência da Igreja. A caridade era um aspecto importante, com os mais ricos oferecendo comida e hospitalidade aos pobres. Contudo, era uma festa marcada pela exuberância, pelos jogos e pela alegria desinibida, longe do recato que viria a ser valorizado. Chegamos a um dos fatos mais surpreendentes sobre o Natal. Ele já foi proibido. No século XVII, em meio à ascensão do puritanismo na Inglaterra e em algumas colônias americanas, o Natal foi visto com desdém. Os puritanos, fervorosos em sua fé e determinados a purificar a Igreja Anglicana de qualquer vestígio de paganismo ou catolicismo, consideravam o Natal uma festa pagã, excessivamente indulgente, cheia de bebedeiras e comportamentos imorais. Eles argumentavam que não havia base bíblica para celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro e que a festividade era uma relíquia das antigas Saturnálias e Yule. Por isso, em 1647, o parlamento inglês, controlado pelos puritanos, aboliu o Natal, juntamente com outras festas religiosas. Na Nova Inglaterra, especificamente em Massachusetts, a celebração do Natal também foi banida entre 1659 e 1681, e quem fosse pego comemorando poderia ser multado.
A penalidade era severa e a vigilância era intensa. Essa proibição perdurou por décadas em alguns lugares e demorou muito tempo para que o Natal recuperasse sua popularidade e fosse visto como uma festa aceitável. Foi um período de silêncio para a alegria natalina, demonstrando como as tradições podem ser voláteis e sujeitas a mudanças culturais e religiosas radicais. A grande reinvenção do Natal, e a que mais se aproxima do que conhecemos hoje, ocorreu no século XIX, na Era Vitoriana. Foi nessa época que muitos dos ícones e costumes que hoje consideramos tradicionais foram estabelecidos ou popularizados. O romancista britânico Charles Dickens desempenhou um papel fundamental nessa transformação, com seu clássico de 1843, Um Conto de Natal. A história de Ebenezer Scrooge, as mensagens de caridade, compaixão e o espírito familiar do Natal ressoaram profundamente na sociedade, ajudando a mudar a percepção da festa de uma celebração ruidosa e caótica para uma focada na família, na boa vontade e na generosidade. Dickens não inventou o Natal, mas ele o revitalizou e o moldou em algo mais íntimo e moralmente edificante. A árvore de Natal, um símbolo quase universal da festividade, tem raízes germânicas. Foi popularizada na Inglaterra pela Rainha Vitória e seu marido de origem alemã, o Príncipe Albert. Quando uma ilustração da família real britânica reunida em torno de uma árvore de Natal decorada foi publicada em 1848, a moda se espalhou rapidamente por todo o Império Britânico e pela América. O costume de pendurar enfeites e luzes em pinheiros, originário de antigas celebrações pagãs europeias que reverenciavam a vida em meio ao inverno, foi assim totalmente abraçado pelo Natal cristão e se tornou uma tradição global. E o que dizer do Papai Noel? Sua figura é uma amálgama fascinante de lendas e marketing. A inspiração original vem de São Nicolau de Mira, um bispo do século IV que viveu na Anatólia, na atual Turquia. São Nicolau é conhecido por sua generosidade, especialmente com as crianças e os pobres, muitas vezes distribuindo presentes secretamente. Sua lenda viajou pela Europa, especialmente para a Holanda, onde era conhecido como Sinterklaas. Quando os imigrantes holandeses levaram a tradição para a América no século XVII, Sinterklaas começou a se transformar. A imagem de um Papai Noel moderno, rechonchudo, barbudo, vestido de vermelho e que viaja em um trenó puxado por renas, foi cristalizada em grande parte pelo poema A Visita de São Nicolau, popularmente conhecido como A Noite Antes do Natal, escrito por Clement Clarke Moore em 1823. Mais tarde, as ilustrações do cartunista Thomas Nast na Harper's Weekly, na segunda metade do século XIX, e subsequentemente as campanhas publicitárias da Coca-Cola no século XX, que embora não tenham criado a imagem, a reforçaram e a tornaram mundialmente conhecida, solidificaram a figura do Papai Noel que hoje imaginamos descendo pelas chaminés. Outras curiosidades vitorianas incluem o surgimento dos cartões de Natal, uma invenção britânica da década de 1840 que se tornou uma mania, permitindo que as pessoas enviassem desejos de boas festas a amigos e familiares distantes. A troca de presentes, que já existia em formas mais modestas, também se expandiu enormemente, impulsionada pelo crescimento econômico e pela cultura de consumo da época. A ideia de que o Natal era para as crianças, com brinquedos e doces, também ganhou força, tornando-se uma festa centrada na infância e na magia de presentear. Ao redor do mundo, o Natal se adaptou e floresceu com peculiaridades encantadoras. Na Catalunha, na Espanha, existe o caganer, uma figurinha de um camponês defecando, tradicionalmente escondida nos presépios, como um símbolo de boa sorte e fertilidade. Na Noruega, as pessoas escondem suas vassouras na véspera de Natal para que bruxas e espíritos malignos não as roubem para voar. E no Japão, apesar de ser um país majoritariamente não cristão, uma das tradições mais populares no Natal é comer frango frito do KFC, uma campanha de marketing de sucesso dos anos 70 que se tornou um costume arraigado. O Natal é, portanto, muito mais do que uma única celebração. É um palimpsesto de tradições, um mosaico de rituais pagãos antigos, crenças cristãs e invenções culturais modernas. Ele evoluiu de uma festa rural e boêmia para uma celebração íntima e familiar, sobreviveu a proibições e reinterpretações e se tornou um fenômeno global de boa vontade, espera e alegria.
Compreender suas origens e transformações nos permite apreciar a rica tapeçaria cultural que o torna tão especial e significativo para bilhões de pessoas ao redor do planeta. Sua capacidade de se adaptar e absorver diferentes elementos ao longo dos séculos é, sem dúvida, um dos fatos mais notáveis sobre esta celebração atemporal.